Adivinha quem foi promovida? O Dupla Jornada! Ai, gente! Roda a vinheta! Ai, sempre quis falar isso. E aí, galera? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos de casa nova. Muito feliz. Gente, não dá nem pra se acostumar, né? A gente não vai fingir que é costume. Não. Porque não tem condições isso aqui. A gente chegou e assim, só marco, não. um marco. Gente, começamos de casa nova, uma nova jornada com uma equipe super legal do Podmin. Sim. E vamos começar essa jornada, né, Lala? Eu acho que a gente falar um pouco também de como a gente foi promovida. Exato. O nome do episódio é Promoção e, por incrível que pareça, fomos promovidas aqui também. Então, assim, vai ser um episódio muito legal, gente. Fica com a gente. Aproveita e se inscreve no canal. No YouTube é Dupla Jornada Podcast. No nosso Instagram é Dupla Jornada Pod. Segue a gente lá e dá um like nesse vídeo já. Isso aí, pessoal. Bora lá? Bora lá. Bom, mas a gente não começa com um tema tão leve, né, Lala? Porque quando a gente fala de promoção e mulher... Já é um pouco complicado. É. Por mais que a gente começou nessa vibe aqui, fomos promovidas, Não, estamos gente, super a gente tá felizes. aqui como? O nosso coração tá a mil. Tá mil. gente. Mil. É muita câmera, gente. Vocês precisam ver como é o estúdio, como Não, a equipe é da hora. A gente tá chiquérrima. chiquérrima. A Laís tá amando, testando, o Você corta... A gente veio vestida pra... Não, dá uma olhada. Desculpa. A gente veio vestida pra um promovida, entendeu? É isso. E aí que tá, né? Por que a gente tem que estar arrumada pra ser promovida? Será que isso é só uma pitada do que é a mulher pra ser promovida? Calma, esse é outro episódio. Vamos lá. Pessoal, a gente começa aqui com um dado do IBGE que é assustante, tá? É assustador, perdão. Fala, no Brasil, as mulheres ganham, em média, 21% menos que o homem no mesmo cargo. A gente não tá falando de que ela tem menos escolaridade. As pesquisas falam que, realmente, a mulher tem mais escolaridade, tem mais estudo, tem mais vivência, às vezes até mais prática, mas ganha menos que o homem no mesmo cargo. Inclusive, na verdade, por lei, a Constituição brasileira decretou em 1900 e... A igualdade salarial 1963, Lala. 1963, a igualdade salarial. Então, assim, teoricamente, por lei, isso é proibido. Na prática, já funciona bem diferente. E fora o salário, até a questão de ser promovida, né, gente? São questões e são perguntas que a gente enfrenta que, assim, infelizmente... Homens não enfrentam esse tipo de pergunta numa promoção também. Então, assim, se a mulher tem filho, isso impacta se ela vai ser promovida ou não. A escolaridade também impacta. Assim, o jeito que ela se veste, que é exatamente o que a Di falou também, uma maneira como ela se porta. E não que os homens não, gente. Obviamente, isso é visto também. Mas, às vezes, o que parece, o que a gente sente no mercado de trabalho, é que os homens precisam fazer muito menos para conseguir os cargos. E a mulher precisa nadar e nadar e nadar muito mais para conseguir o mesmo cargo. E mesmo assim, ela não vai ter o mesmo salário. A gente fala aqui, né, que a desigualdade não é sobre a falta de esforço. É sobre as estruturas foram feitas para manter algumas pessoas no topo e outras tentando alcançá-las. E na maior parte desse tentando alcançá-las, temos mulheres. Mulheres competentes, como nós duas que estamos aqui, que já passamos por N situações. E histórias de mulheres tão fortes, tão poderosas, que passaram por essa situação e a gente vai citar aqui nesse episódio de hoje. Com certeza. A gente tem muita história. Inclusive, obrigado por todo mundo que mandou as histórias pra gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi muito bom. E manda pra gente. Assim, todos os episódios a gente geralmente pede as histórias lá pelo Instagram. Então, de novo, segue a gente lá, Dupla Jornada Pod. E a sua história a gente compartilha aqui, porque na verdade a gente lê a história e a gente conversa sobre. E isso também consegue mostrar o quanto muita gente passa por isso. Não somos só nós duas aqui sentadas, conversando, contando a nossa história da nossa bolha. Então, é muito bom quando a gente recebe. E a gente recebeu muitas histórias legais. Legais assim, né? Muitas histórias intrigantes. Eu falei que esse episódio aqui, algumas histórias mexeram muito comigo. Eu acho que a gente vive num mundo corporativo muito machista. E tudo a gente é julgado, né? Então, essas histórias contam histórias de mulheres, de novo, muito poderosas, muito fodas,
que não foram reconhecidas. Não foram reconhecidas. Ou que foram, mas teve que, assim, bater na porta pra conseguir ser, sabe? Aquele negócio de implorar e... Enfim, vocês vão ver. Fiquem ligados aqui que vocês vão ver as histórias. Mas a gente teve que escolher algumas. A gente recebeu bastante história dessa vez. Sim. Mas a gente teve que escolher algumas, senão não dava tempo no episódio. Olha, eu vou começar com a história que, pra mim, marcou muito a minha transição no mercado de trabalho, que é a da Mary Kay. Quem não conhece Mary Kay, gente? Mary Kay, eu acho que é uma das marcas de maquiagem também que foi mundialmente conhecidas. Eu acho que hoje tem um grande volume de empresas de maquiagem, mas eu acho que na época... influencers pra caramba trazendo isso. Mas eu acho que na época ela foi um diferencial, né? E aí eu trabalhei nessa empresa e a gente recebe o livro dela, da história dela. Gente, essa história me marcou tanto, porque falava dessa luta que eu tentava, que eu queria mostrar, que eu queria... Puta, eu posso mais, e às vezes a gente não consegue nesse mercado de trabalho. Que ela deixou a empresa que ela trabalhava, né? Porque ela não foi reconhecida. E é uma história tão bizarra, Lala. Ela vendia produtos químicos de porta a porta. E, gente, se eu cometer qualquer gafe aqui... O pessoal da Mary Kay me ajuda, mas assim, resumidamente, né? Ela vendia cosméticos de porta a porta. E aí, o chefe dela falou assim, olha, realmente já tá chegando a hora de você ser promovida, e eu vou colocar um estagiário para aprender tudo que você está fazendo, para que, né? Quando você só cresce, a gente já falou isso nos episódios anteriores, você só cresce quando as pessoas abaixo de você crescem. Você tem pessoas para quem te substituir, para fazer aquele trabalho operacional. E aí, chegou esse estagiário, aprendeu tudo com ela. Um homem vendendo maquiagem. Já vamos começar por aí, gente. Olha o segmento. Era mais uma frente química no começo, não era só na frente de maquiagem. Tá. Ela entendia, e aí eu vou ter que puxar o saco aqui da minha dupla, ela entendia de produtos químicos assim como você. Era uma loucura, assim. A história dela nos Estados Unidos é muito forte, é uma potência muito grande. E aí esse estagiário foi aprendendo, foi pegando, foi entendendo a parte de produtos químicos. E aí, na hora da promoção, adivinha quem foi promovido? Peraí. O estagiário foi promovido A chefe dela. Não é possível. É possível. Eu não conhecia essa história, tá, gente? Sim, é possível. Você jura? Juro. Ela se revoltou, ela tinha um marido super companheiro, que ajudou tanto ela quanto os filhos a estruturar a empresa dela depois que ela pediu as contas. Ela entendeu que ali não era o lugar dela, que ela não estava sendo valorizada. Gente, isso eu tô falando, eu acho que a gente não pegou aqui datas, mas eu tô falando numa época onde as mulheres não tinham poder de estar aqui no podcast falando sobre, se expondo num lugar seguro e levantando bandeiras e queimando o sutiã, foda-se. Não, ela estava numa época mais difícil de uma mulher se posicionar. E ela teve o apoio do marido. E aí tem histórias lindas sobre isso. A gente traz um pouco disso quando a gente vai falar de romance. Porque, pra mim, isso daí é um caso, assim, incrível de como ele realmente apoiava ela. E isso virou um ícone. Ela e ele transformou isso num ícone. Então, quando você vê uma vendedora com um pin, saiba que essa mulher foi muito reconhecida dentro da Mary Kay. Eu já ia falar igual, gente. Ótimo. É muita empresa, desculpa. Então, é uma história assim lá. E aí ela fundou a Mary Kay. Ela fundou a Mary Kay. Onde só mulheres trabalhavam no início, não tinha essa? Só mulheres trabalhavam. Eu acho que isso daí foi mudando com o tempo. Então, por isso que eu falei, mais no início, né? Mais no início. Principalmente foi mais difícil implantar isso no Brasil. Porque aí a gente tinha homens que queriam vender. Lá era um pouco mais forte. Mas eu acho que quando, infelizmente, ela faleceu, eu acho que foi mais fácil moldar isso na cabeça dos filhos, na cabeça dos diretores que estavam presentes. Sim. Dentro da empresa, né? Quando a gente fala da fábrica, da parte administrativa, tinham diversos, né? A equipe era bem diversa. Mas na equipe de vendas, diretoras eram só mulheres. Cara, muito legal. Acho que ela quis reforçar, né? Ela tinha muito isso, um propósito de reforçar o quanto a mulher podia chegar. E ela falava muito, né? E tem frases dela em todos os lugares da Mary Kay, em livros, que ela falava o quanto a mulher tinha que ser empoderada, que ela tinha que ter o seu dinheiro, que ela tinha que ser independente. Então, foi uma história que me marcou corajosa, muito. Gente. Muito. Porque é isso, naquela época, olhou e falou, peraí, não, eu ensinei o cara foi promovido no meu lugar, então, obrigada, beijos, tchau, vou abrir minha empresa e a empresa, né? O império que ela construiu. Tá vendo, gente? Assim, muito triste o porquê que tudo isso começou, mas teve um ótimo resultado no final. Uma reviravolta, né?
plot twist do caralho. Literalmente. Muito mesmo. Gente, vamos começar com uma história? Bora. Na verdade, antes de falar dessa parte de histórias de diferença salarial também e tudo mais, vamos começar com uma história nossa? Eita, começa, Lala. Eu vou falar da minha parte, porque eu até, quando a gente estava discutindo sobre o que a gente ia trazer aqui e tudo mais, eu falei pra Di, cara, eu não tenho história de ser promovida. Eu não sei se eu consigo agregar muito nesse quesito. Falei, como assim? Ela falou, talvez exatamente por isso você tenha que trazer essa informação pra cá. Falei, nossa, é verdade, né? Porque, assim, durante a minha trajetória profissional, os gaps que eu tive, né? Então, assim, sempre trabalhei com vendas. Então, comecei a minha vida ali como vendedora interna. Então, fiquei um tempo na empresa, saí dessa empresa, fui para uma nova empresa, como vendedora interna também. Passou um tempinho ali, me demiti, fui fazer um intercâmbio. Quando eu voltei, essa mesma empresa que eu me demiti, já me contratou com um cargo de vendedora externa. Então, assim, não fui promovida dentro da empresa. Um upgrade, eu tipo, saí, nativo. Foi algo, exato. Algo que fluiu. Exato, é um upgrade, adorei essa palavra. Exatamente. E aí, voltei num cargo maior, ok, fiquei um pouco mais de tempo nessa empresa como vendedora externa, fui para outra empresa também como vendedora externa, para outra empresa como vendedora externa, e aí, na última oportunidade que eu tive, já foi para sair dessa empresa como vendedora externa e ir como gerente comercial. Então, assim, de fato, nunca fiquei na empresa. Nunca recebi uma cartinha com bombom. Nunca, não sei nem o que é. Com bombom é maravilhoso, né? Gente, tem história sobre isso, tem história. A cartinha que eu queria receber é aumento de salário, pelo amor de Deus. Exato. Mas tem muita história sobre esse bombom, hein? Tem bastante história. Mas é basicamente isso. Eu falei, cara, é verdade, né? E tem muita... Já discuti com muita gente sobre isso, esse assunto, se você fica na empresa durante muito tempo, vamos lá, pessoas que ficam na empresa 10 anos na empresa, parece que elas demoram muito mais para ser reconhecidas do que quando você sai de uma empresa, vai para outra, sai de outra, vai para outra, sendo que muitas empresas também preferem contratar alguém de fora do que promover as próprias pessoas internas. Reconhecer quem tá dentro. Exatamente. Gente, que também que tem loucura. dois lados da moeda que a gente pode conversar sobre. Eu acho que tem ares novos, que vai trazer informação de mercado, né, cara? Informação de mercado também. Isso é importante. Mas o quanto vai gerar isso de um... Porque assim, ó, eu já fiz essa conta em uma empresa que eu trabalhei, que é quanto tempo eu levaria para ensinar um recurso novo ou para repriorizar o recurso que estava dentro da squad e só realocar ele em assuntos diferentes. E isso é dinheiro para a empresa. Sim. Então, às vezes, é mais fácil você comprar as informações de mercado, você entender processos e você fazer um benchmark. Porque hoje você consegue fazer esse negócio de um network, vamos conversar, não uma concorrente direta, óbvio. Claro. E às vezes, eu vou até falar, eu tô num projeto bem crítico, enfim. E a gente troca ideia com o mesmo ramo. Que fala, tá, a gente tá no mesmo barco, a gente pode afundar exatamente pelo mesmo motivo. Como que você tá fazendo? Me ajuda. E a gente troca ideia. Então, quanto que vale você contratar um recurso do que você valorizar o recurso atual? Mas esse é o ponto, tudo tem dois lados. Só que assim, eu acho que as pessoas precisam explicar também, as pessoas, empresas, tá? Precisam explicar também o que tá sendo... O porquê que tá sendo procurado lá fora. Porque assim, às vezes, você vai puxando a pessoa e você vai, né, aumentando ela de cargo ali dentro da empresa. Obviamente é muito bom, porque quanto mais ela se vê valorizada, mais ela quer continuar entregando a empresa, entendeu? Isso é muito bom, né? Se sentir valorizada é muito gente. Porque quando você não sente, ninguém tá te olhando, você pensa, pô, mas ninguém tá vendo o que eu faço direito. Você começa a entregar mais arroz e com feijão. E isso é ruim pra empresa também. A empresa também não tá explorando o máximo que ela pode ali daquela pessoa, daquele funcionário. Agora, às vezes, as pessoas de dentro da empresa estão muito com uma só visão. Isso acontece tanto. Eu sofro tanto com isso, Porque você tá com a cultura da empresa vamos colocar 10 anos de empresa. Que seja 5 anos de empresa. Às vezes a cultura tá mudando e a pessoa continua aqui. Tá aqui. Quando você traz alguém de fora vai falar, não, peraí, vocês fazem desse jeito? Cara, na minha outra empresa, a gente fazia assim. E aí você fala, caraca, por que a gente nunca pensou nisso antes? Sim, bom. Isso renova, isso traz mais benefícios também. Então, eu acho que tem que ser um mix de tudo. Mas eu acho que as empresas pecam um pouco em comunicação. Porque é isso, ninguém vira e fala, olha, a gente tá querendo trazer uma pessoa de fora, porque a gente tá precisando de alguém que pense fora da caixa.
Porque você imagina isso, você fala isso para um funcionário, o funcionário Nossa, vai falar, queria me peraí. ver, puta, era o logo, o slogan do RH. Pense fora da caixa. Né? Queria a plaquinha agora escrito. Exatamente. Porra. Pensar fora da caixa. Você pega uma caixa, abre a E caixa. sai e fala, foda-se. Mas é basicamente isso, assim. Mas precisa explicar. Porque às vezes aquele funcionário Precisa explicar. pensa e fala, caraca, peraí, o diretor precisa de alguém que tá... Então quer dizer que eu tô muito focado em uma coisa só? Então me dá uma chance. Deixa eu ver se eu consigo pensar fora da caixa. E aí, se aquele funcionário não te entregar mesmo, aí você vai, contrata outra pessoa, mas ele tá ciente também do porquê ele não foi promovido. Vamos de um Falta tópico... essa clareza. Falta. E vamos de um tópico muito polêmico. Um gestor meu, isso não tá no script, gente, acabei de lembrar e eu falei, meu Deus, Que bom. a minha dupla vai me matar. Vou nada. Eu tinha um diretor meu que ele falava que na gestão dele tinham 3 T's. Já ouviu a teoria dos 3 T's? Não. E não sei se eu vou gostar, mas vamos lá. Vamos lá. Eu concordo em partes. Tá. Porque eu acho que você ficar dando murro em ponta de faca, isso vai desgastar a equipe, a laranja podre. A gente já falou da laranja podre aqui. E ele falava 3 T's. Treina, tenta e troca. Eu concordo. Canceladas. Posso concordar, gente? Por que cancelada? Você treinou, você tentou. Que você tem que tentar mais quantas vezes? É isso. Até quando a gente tem que tentar para realmente... E aí eu venho com um outro assunto polêmico. O quanto você deve promover para assegurar recursos que vão ser péssimos gestores. Isso é polêmico. É muito polêmico, porque às vezes um ótimo analista, ele é muito técnico, ele é muito bom. Aí você Gente. promove ele a gestor, e ele é um merda. Ele não sabe lidar com pessoas, ele não sabe falar em público, ele não sabe fazer uma apresentação, ele não sabe avaliar pessoas, ele não sabe engajar pessoas. Só que aí, como ele precisa você do mata. recurso técnico dessa Sim. pessoa, Ele mantém. ele mantém. Não, mantém não. Às vezes é isso. A pessoa acha outro emprego, fala, olha, tô indo embora. Aí o cara fala, não, pelo amor de Deus, o que você precisa? Não, quero ser promovida a gerente, então vem. Não, pra você ficar, pra reter aquele recurso. Gente. E no final do dia foi péssimo. Eu tenho um viés sobre isso, eu confesso. Não, isso é complicado mesmo. Isso é complicado. Mas tem muita empresa que retém. Gente, isso é fato, tá? Tem muita empresa que você vai lá, fala, oi, tudo bem? Olha, eu vou sair da empresa, receber uma proposta melhor, 20% do que eu ganho mais agora, então tô saindo. A empresa fala, não, pelo amor de Deus, fica, eu pago a mais esses 20%. Duas coisas. Uma, por que não pagou antes? Aí você olha o lado da empresa, porque ninguém vai te pagar mais se o seu salário tá bacana pra você, irmão. É isso também, vamos pensar no capitalismo aqui. Ok, mesmo assim, empresa que olha lá para o funcionário e fala, cara, essa pessoa, não posso perder essa pessoa. Você tem que dar um aumento para ela. Você tem que entender qual que é a necessidade para você manter Aumento aquele de salário, profissional. por Aumento favor. de salário, Pelo gente. amor Não é de aumento Deus. de trabalho só, não. Aumento de trabalho normalmente já vem. Já vem de brinde, não precisa nem pedir. Exatamente. Mas um outro lado também, então assim, do funcionário olhando e falando, cara, eu tive que implorar, eu tive que falar, eu tive que fazer entrevista com outra empresa, eu tive que ouvir a outra empresa, o que eles tinham para me oferecer, para vir aqui e aí sim a minha empresa me reconhecer e me dar esse aumento. Ok, recebeu o aumento. Às vezes aquela empresa só te deu aquele aumento para reter você mais um pouquinho, enquanto você treinar Pegar alguém conhecimento, para ficar no seu lugar e daqui 6 meses, pé na bunda. beijos, tchau. Então, é difícil isso. É difícil. E aí você tava falando lá, eu tava pensando, será que os 3 T's também não servem pro funcionário pensar com a empresa? Claro. Porque aí você vai lá e pede um aumento. Não foi. A gente tem história ótima sobre isso, gente. A gente tá, o quê? Acelerada. Mas, assim... A gente tá muito acelerada hoje. Tá demais. Vai ser 3... Tá no 2 vezes daqui agora. Vai ser umas 3 horas de gravação um episódio. Vocês que lutem. Não, vai ser menos, porque tá no 2 vezes? Vai ser menos. Você vai lá e pede um aumento. Não rolou. Você foi lá e pediu um aumento, não rolou. Você foi lá e pediu um aumento, não rolou. E eu acho que isso é pra tudo na vida, gente. Se você insiste muito em coisas que não estão dando certo e você não tá sendo valorizada, Cai troca. fora. Cai fora. É. Cai fora. Porque isso vai te puxar. Se você fica muito na empresa que não te valoriza, você vai ser sugada. Se você fica num relacionamento que não te valoriza, você vai ser sugada. Se você fica em ambientes que não te valorizam, você vai ser sugada. E é bizarro. Shot. Bizarro. Mas é bizarro
o quanto a gente vê algumas pessoas tão boas, com um brilho tão incrível, presas em ambientes que não crescem. E aí, eu tô falando em todos os ramos da vida. Eu vejo, às vezes, no meu trabalho, eu falo, cara, você fica é muito acreditando foda, na empresa, né? Meu, Acredita que a empresa vai ano mudar. que vem, eles vão colocar um plano de desenvolvimento. Irmão, tá na tua mão teu plano de desenvolvimento. Você não vai ser promovido só porque Deus quis. Não é assim. Então, bora começar essas histórias. Bora, deixa eu só adicionar uma coisa, um comentário a mais. Entrevista de emprego, por exemplo. O que você falou é muito certo, Di, mas eu acho que a gente não é ensinada a isso também. Não. É que eu não sei agora, né? O jeito que tá com a geração, eu acho que a geração também tá mudando um pouco isso, porque essa nova geração tá exigindo coisas que a gente não exigiu. Então, a gente foi ensinada que sentou, fez a entrevista, a empresa te fez todas aquelas perguntas, você não pergunta nada pra empresa. Se a empresa te aceitar, você... Isso é lindo. Obrigado, Deus, e vai trabalhar bonitinho todos os dias. Tem alguma dúvida? Não. Você não tenho. perguntou de plano de saúde, de seguro de vida, de transporte, de benefícios? Não, e da empresa? Nada. Como que a empresa traz? Quais são os valores? Quais são os valores da empresa? Mas deixa eu te falar uma coisa que eu sempre fiz em entrevistas. Eu estudava muito as empresas. Sim. E aí eu já ia meio que preparada, falar, puta, esse valor, essa empresa... Acho que não tá casando, mas vale a pena tentar. Mas você questionava a empresa? Porque Lala, eu fui acho que aprender a mais questionar a nova. empresa mais velha. Exato. Eu acho que mais nova eu não questionava, porque eu tinha muitos sonhos de empresas. E aí, isso, você só queria entrar. Caraca, é a empresa dos meus sonhos, eu quero entrar, eu quero ir. E aí, eu tive muita sorte no começo da minha carreira, porque eu peguei empresas muito boas que tinham Tem RH. essa também, né? É sorte, gente. Tem essa também. Sorte, porque a gente vai ter que falar. Não é só sorte. Tem uma pitadinha pequena de sorte, mas assim... Mas é muito louco como, né, tipo, a gente tá ali na loucura, quero passar, quero ir, mas também você esquece do básico. Como você vai chegar? O que vai te fazer crescer nessa empresa? Exato, plano de carreira. É isso que eu falo, assim, o que é o RH? Quem que vai ser meu gerente? Quantas pessoas vão trabalhar comigo? Sabe assim, perguntas mesmo sobre o seu trabalho, sobre sua função, sobre tudo, assim, nesse quesito. E a gente não foi ensinado a perguntar. Não. Porque a gente foi ensinado a aceitar. Se você tá numa entrevista de emprego, você dá seu melhor para você passar naquela entrevista de emprego. Como e acabou. Né? Então, assim, isso que você falou de usar esses 3 T's como funcionário, gente, é muito verdade. A gente precisa mesmo começar a questionar a empresa, porque assim, beleza, a empresa vai ganhar muito se eu entrar na empresa para trabalhar lá, você vai dar seu melhor, você vai fazer tudo possível. A empresa vai estar comparecendo com o dela? Porque o dela não é só te pagar o salário, cara. Não, isso é obrigação. Exato, é uma troca. É uma troca. Eu dou trabalho e você me paga. Ponto. Exatamente, pronto. Agora, como é o ambiente lá dentro? O que as pessoas prezam lá dentro? Por que o funcionário é valioso? Tudo isso a gente precisa perguntar. Precisa. Você estava falando agora, tem uma pessoa na minha vida que é muito exemplo disso e está passando por uma jornada aí de mudanças. E quando conversando com essa pessoa, ela falava o que ela ia perguntar para o entrevistador. Eu fiquei, caralho, que foda essa pessoa perguntar isso. Eu nunca perguntaria isso. Como assim? O que você espera? Não, eu não perguntaria, porque eu ficaria com medo. Dá até um medo, exato. Dá um medo, porque você fala assim, puta, eu vou questionar, como assim? Qual que é o seu plano? O que você vai fazer? E essa pessoa me contando isso, eu fiquei... Palmas! Parabéns! É isso. Eu sou sua fã. Então, é isso. Acho que tem um pouco de medo, porque a gente realmente não é ensinado. E quando a gente não é ensinado algo, Lala, a gente fica com medo. E nós... mulheres, não mais somos ainda. ensinadas a mais ainda. Então, se você questionar muito, você pode perder a vaga para um homem que não questionou. Exatamente. Ou até mesmo que questionou. Esse é o problema. Porque às vezes ele questionou, olha, pareceu mais sênior. Entendeu? Tudo tem 2 lados, não tem como. A mulher é a louca que perguntou. Nossa, você acredita? A mulher perguntou tanta coisa. Exatamente. Doida. Não tem como. Mas vamos de história. Bora. Vamos lá, gente. Ó, essa história é até um pouquinho comprida. Eita. Fiquei bem chocada com essa história aqui, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo contar da mesma maneira que a pessoa me contou também. A história é de uma seguidora nossa e ela viveu de fato um verdadeiro pesadelo corporativo, assim. Ela entrou na empresa para assumir um cargo de gerência administrativa e jurídica. Passou por 3 entrevistas, entrou sabendo exatamente o trabalho, salário, responsabilidades, tudo certinho. Perfeito. Mas no dia a dia, ela começou a notar algo estranho. O gerente financeiro, que estava lá há poucos meses também,
basicamente só fazia pagamentos e batia papo com o banco. Enquanto isso, ela fazia tudo. Folha, compras, contratos, contratações, operações, a verdadeira gerente financeira, administrativa, jurídica e, se deixasse, até RH. E aí veio o choque. Ela fazia a folha de pagamento, né, gente? Então, ela viu que ele ganhava mais do que ela. O mesmo cargo. Mesmo cargo. Mais trabalho. Mais trabalho, exatamente. Passou o período da experiência, ela chamou o diretor para conversar, explicou a diferença salarial, a sobrecarga, a bagunça das funções, enfim. O diretor foi aquele clássico. Calma, querida, paciência. Disse que a empresa estava num momento difícil e pediu 3 meses. Ela esperou, trabalhou quieta. 3 meses viraram 6. E aí veio o plot twist. Quando ela vai para tal reunião, que eles iam voltar nesse assunto do salário, ela abre a porta e quem tá lá? O diretor e um amigo dele, um advogado. Tipo assim, um reforço para intimidar mesmo. Gente, A conversa... que absurdo. A conversa foi aquele combo clássico, educação forçada, um subtexto de você deveria agradecer por ter esse emprego. Tudo nas entrelinhas, mas a gente sabe, né, Di? A gente Quando sabe, a gente aquele sabe. sorrisinho, exato. Nossa, mas o que você ia conseguir melhor do que aqui? Ela mostrou dados, planilhas, artigos, argumento técnico, porque é isso também. Quando a mulher ela faz, ela vai preparada, Vai fazer bem né? feito. Ela vai preparada para esfregar na sua cara o que ela fez. Eles desenvolveram com um discurso vazio e machismo disfarçado de gentileza. E claro, nada de equiparação salarial. Ela ainda tentou esperar mais um pouco, 7 meses, 8 meses, sempre com o diretor fugindo e repetindo. Calma, ano que vem a gente vê, a gente vai ver, eu tô tentando. Isso eu tô tentando me irrita. Até que um dia ela olhou para a própria mesa cheia, olhou para a mesa impecavelmente vazia do gerente financeiro, que chegava e saía quando queriam, e entendeu exatamente onde ela estava. Foi para casa, conversou com o marido e decidiu, não dá mais. No dia seguinte, chegou no trabalho, pediu 15 minutos com o diretor. Ele, achando que era mais uma conversa sobre salário, tentou fugir de novo, mas dessa vez ela levou outra coisa, a carta de demissão. Entregou explicando tudo, o machismo, a desvalorização, a humilhação na reunião com o tal advogado, a manipulação triste, emocional. Né? O diretor entrou em pânico, prometeu aumento imediato, pediu para ela ficar, aquilo que a gente estava conversando. Disse que ela era indispensável. Mas ela foi firme. Eu não vou ficar num lugar onde eu tenho que gritar para ter o mínimo. Saiu. Mesmo depois dessa saída, a empresa ligava, implorava, pedia para ela voltar, para treinar a gente, para ajudar por fora, enfim. E no final ela disse a melhor frase possível, gente. Eu jamais vou aceitar em um lugar que tenta me diminuir e me fazer acreditar que eu devo agradecer por receber menos do que eu mereço. Tenho muito orgulho de ter ido embora. Então, assim, até aqui, né? Essa história de uma mulher que pediu equiparação salarial e acabou se promovendo, saindo da empresa. É... Gente, Mas, primeiro, gente... agradecer de novo essas histórias. Sim. Porque hoje vai ter muita história legal. E, meu, que mulher foda. Muito, gente. Que mulher foda. Mas, assim, 2 pontos também. Ela ainda sentou com o marido dela, eles conversaram. Ela pôde fazer isso. Ela pôde fazer. Quantas não podem? Quantas mulheres não podem fazer isso? E mesmo assim, mesmo ela podendo... Eu achei ela firme demais na hora de virar pro gerente, e o gerente ali na hora, porque é isso, aí na hora que sai, agora tem dinheiro, né? Agora aí você, do nada, você entra em pânico também, fala, puta, e aí? agora que eu consegui, eu vou sair. E ela saiu, ela foi firme, assim. Eu achei do caralho essa história, desculpa o palavrão, mas maravilhosamente bem, sério. Muito. Palmas pra essa seguidora que eu não posso falar o nome. Mas Palmas, maravilhosa, mas que história, maravilhosa. sério. Eu acho que é uma reflexão para as mulheres que estão nos ouvindo, de que eu sei que muitas delas não vão poder pedir demissão e não vão ter o apoio, às vezes, que você precisa para sair desse lugar. Sim, com certeza. Mas Isso, às vezes é uma mãe solteira, às vezes é uma mulher sozinha, que não tem ali uma ajuda, nada. É difícil, gente. É difícil. Então, de novo, é uma bolha que a gente está falando aqui de mulheres, às vezes, muito empoderadas, que puderam pedir ajuda, que puderam ter ajuda dentro de casa. E pediram para sair. Sim. Então... Mas mesmo assim, gente, mesmo se você não puder, é isso. LinkedIn, currículo e caia fora. Porque beleza, às vezes sair do nada você não pode. Mas esse cara demorou 8 meses para não dar nenhuma resposta. Você pode ficar uns 3 meses ou mais 8 meses procurando outro emprego para sair também. Não fique em lugares que te desvalorizam, de verdade. Não fica. E, gente, uma ajuda aqui. Vou deixar depois
a marcação de 2 mulheres muito fodas que eu conheci recentemente. Uma que pode te ajudar na sua carreira, em relação ao seu LinkedIn, em relação ao seu currículo. E também uma que pode te ajudar com o inglês. Então, vai ser bem legal. E aí, vou deixar os arrobas delas aqui pra você que tá passando por esse período, que tá nessa dificuldade. Eu tenho certeza que essas 2 mulheres vão te ajudar. Vai ser bem legal. Boa, arrasou. Bom, vamos de história caótica, gente. Bora lá. Gente, essa história aqui é digna de especial de fim de ano do RH. Ai, meu Deus. Dá até medo. Dá medo, Não sei dá se eu medo. rio, se eu choro. Às vezes dá vontade de chorar. Na empresa onde eu trabalhava, tinha um coordenador. Mas assim, ruim. Muito ruim. Aquele do tipo que não delega, esconde informações da própria equipe e depois ainda se gaba do trabalho que os outros fizeram. Todo mundo sabia, todos os gestores pares dele reclamavam e aí era aquele consenso. Zero condições de continuar trabalhando com ele. Aí, do nada, numa quinta-feira qualquer, chega um comunicado oficial, daquele jeitinho corporativo cheio de firulas, dizendo que ele tinha sido promovido. Mentira. Se você adivinhar, a gente contou um pouquinho dessa história entre linhas. Vamos lá. Promovido, gente, sim, para gerente de contrato. E assim, a diferença salarial era quase uma viagem para Dubai. Eu amei essa viagem para Dubai foi muito boa. Muito boa. Criativa. Na mesma hora, meu telefone virou uma central de crises. Gente da equipe ligando, pedindo para sair, outros revoltados, indignados, fazendo um textão por áudio, etc. Caos. E eu lá, tentando acalmar todo mundo, pedindo tempo, entendendo o que estava acontecendo, aquela ginástica emocional, só quem sabe que trabalhou com um time operacional. Tá? Mas o melhor vem agora. 6 meses depois, sim, 6 meses depois, ele foi demitido. Palmas! A felicidade, né? Desculpa, mas palmas. Gente, desculpa você que foi demitido desse mesmo jeito, mas Ele assim... não vai estar vendo a gente, tá tudo bem. É isso, não é o nosso público. Não é isso. Simples assim, porque a verdade é que ser promovido até pode ser fácil para algumas pessoas, mas se manter lá sem competência é outra história. Gente, eu gostei muito dessa frase porque eu vejo 50% de verdade no mercado corporativo e outras 50% não, porque eu acho que tem tanta gente incompetente no cargo. Mas dá um Ganhando mais que a gente. Mas dá um somebody love bom. Dá um somebody love. Dá um somebody love bom, entendeu? E a galera compra o somebody love, gente. É uma loucura. A gente pode chamar essa história, né, como ela, a nossa seguidora colocou aqui, de promoção, a máscara cai. Quando você não é competente, né? Você só se coloca num cargo mais alto, é um maior impacto. Então, tem isso também, né, Lala? Tem, claro que tem. Então, quando eu tô sendo ali coordenadora, tô fazendo as coisas, talvez um gerente, mas quando você vai chegando num cargo mais alto, dependendo da empresa, tem níveis entre esse gerente e o diretor, a queda vai ser mais alta. Sabe que eu lembrei de uma história da nossa amiga agora? Ela já contou essa história pra gente, eu não lembro a decor. Eu tenho aqui, né, alguns cortes dessa história. Quem não me conhece, eu sou uma Dory, muita Dory, eu esqueço muita coisa. Então, eu tenho só cortes mesmo. Você vai me ajudar, porque você lembra. Mas é uma história boa pra trazer aqui. Mas uma pausa. É bem legal contar segredo pra Laís. É ótimo, eu Porque ela esqueço. Você vai me contar esse mesmo segredo 1 ano depois, eu vou falar, você não me contou? Não acredito! Conta uma novidade pra ela, é muito legal. Gente, é sério. Chama memória seletiva. Você conta assim pra ela, nossa, não sei o quê. Ela fala, uau, amiga, que legal. Aí passa 6 meses, fala, amiga, deu certo. Ela, ai, amiga, que legal. Não, amiga, já tinha te contado. Aí depende, se for de trabalho, a Laís tá aqui, ó. Aí eu lembro. Antenada. Não só de trabalho, viu? É bem seletiva também a memória. Mas é bem difícil, gente, enfim. Conta, vamos ver se eu te ajudo. Eu lembrei da nossa amiga que trabalhava numa equipe, tinha um gestor homem, a equipe era mista, beleza, tal. Do nada, tinha uma vaga, era na equipe de TI, e tinha uma vaga aberta, e entrou um cara nessa vaga, que ninguém conhecia, ok e tal. E esse cara começou a entrar, eles começaram a treinar esse cara e tal, e viu que esse cara não sabia de porra nenhuma do trabalho. Então ela falou, gente, o que aconteceu? Esse gerente tava muito louco de contratar esse cara. Ok. Passado um tempinho, a minha amiga, muito stalker, inclusive, foi atrás e descobriu que o chefe era amigo desse cara, pessoal. Lembrou da história? Stalker não. Essa nossa amiga, Não, ela é o nível de inteligência. Ela é babada. Ela é, babada. E aí ela deu uma olhada nisso. Caçou, contou pro restante ali do time, gente, vocês não acreditam, e não sei o quê, enfim. E aí descobriu que o gerente fazia algumas coisas para esse amigo dele dentro, né, da equipe,
porque o amigo dele não sabia entregar. O amigo dele não fazia, você lembra disso? E aí o gerente fazia pra cobrir o amigo. Eu tô rindo de nervoso, porque olha... Não, primeiro que eu achei o mó, né? O cara contratou o amigo pra ajudar o cara e ainda ficou fazendo o trabalho dele. Eu ia ficar puta, até como amiga, viu? Eu ia falar, amiga, você tá de sacanagem, né? Já conseguiu um emprego pra você, te vira, mulher. Já ia ficar puta. Mas eu vou te falar, é que eu não posso falar as histórias que tá passando na minha cabeça, mas tem tanta gente assim, Laura. Tem, né? Tem muita gente Enfim, assim. como o desfeche, que o desfeche foi maravilhoso, inclusive. E o desfeche foi, essa história chegou no RH, o RH deu uma olhada por conta de compliance e tudo mais, e o cara foi demitido. Tanto Ambos. o cara que não sabia nada, quanto o diretor. Então, Palmas ao RH. palmas ao RH e palmas à nossa amiga Stalker, porque ela já pegou rapidinho Pegou e falou, muito rápido. peraí... Ela fez uma leitura do ambiente maravilhosa. Falou, esse cara tá me cheirando mal, esse cara aqui, ó. Tá fazendo o quê aqui? Não é possível. Gente, a gente é cercado de mulheres muito foda, né? Ah, ela é Puta que maravilhosa. pariu, é muito bom. Mas me veio na hora. Não tem a ver com promoção, gente, mas tem a ver com um cara que entrou num cargo que, assim... Ah, pô... É isso. Podia ter sido um, sei lá, vamos falar, um assistente, um júnior, mas não, porque colocar num cargo alto é uma promoção. É, Uma então, promoção- teoricamente é, uma né? promoção de QI. Quem indique. Promoção do quem indica, exatamente. Bom, bora pra outra história que também aqui é babado, Bora. gente. E aí vem... Nossa, essa história me revolta tanto, gente. É uma pessoa que, particularmente, eu sou apaixonada. É uma mulher também muito foda na nossa vida, assim, né? Muito na minha, mas me irrita. Me irrita. Me irrita. Fechando. As promoções da minha empresa sempre foram de papel. Apenas. Porque o salário não aumentava. O trabalho que eu fazia continuava sendo de 3, 4 pessoas e minha gestão me iludia com reconhecimentos vazios. Cargas de responsabilidade com frases padrões. Sem você, nada teria acontecido. E tudo termina com um papel escrito parabéns, você é essencial para a empresa. Imagina. Eu fico revoltada de pensar, fico... Mas tá bom, volta. Isso quando não ganhava nenhum papel. E era só um sonho de valsa. Ai, gente, a história do sonho de valsa, cara. Gente, Qual é do primeiro, sonho? Primeiro que é eu amo- horrível o sonho de valsa. Desculpa o sonho de valsa. Não dá. É horrível. amo. Ah, mentira, amiga. Eu amo o sonho de valsa. Ah, então, a enquete aqui, ó. Quem ama sonho de valsa, quem odeia sonho de valsa. Eu amo sonho de valsa, gente. Desculpa, assim, eu sou Não dá. fissurada no Não sonho de tem valsa. condições. Eu amo. Eu comia muito sonho de valsa. Na minha casa tinha sonho de valsa saindo da parede. Você gostava, então, de um bilhetinho com sonho de valsa? Nem fudendo. É, então... Nossa, quer ver Dia das Mulheres? Eu ficava puta. Era uma flor e um sonho de valsa. Enfia a flor no ouvido. Mas o sonho de valsa você come. Eu comia. Reclamava, mas eu comia. É isso. Bom, isso quando eu não ganhava o sonho de valsa, os papéis, no fim da conta, serviram para abrir o processo. Porque após um burnout, fui dispensada sem nenhuma integridade. Ainda muito debilitada pela situação e com um papel de vilão. Por ter abandonado a área por uma semana e uma doença que na cabeça deles era frescura. Abandonado a área. Sim. E a surpresa foi exatamente que ela conseguiu pegar esses papéis e abrir um processo de uma forma que espero que as coisas tenham dado certo para ela. A mas gente não sabe ainda o que não rolou sabemos, no processo. não sabemos. Vamos pedir atualizações. Ai, fofoca Mas- inteira, gente. Mas é assim, é tão revoltante o contexto dessa história por ser, primeiro, burnout não é frescura, gente. Gente, quanta gente ainda acha Segundo, isso, né, cara? Tá fora da lei isso. É ilegal você fazer isso. A pessoa voltar de um problema de saúde mental causado pela empresa e ela ser dispensada na mesma semana. Ela voltou na segunda. Caraca, foi na Na mesma própria semana. segunda ela foi dispensada. Então imagina, você já tá um caco. Mas não era burnout não- indispensável? Ela ficou uma semana fora, já foi dispensável? É. Pra você ver, né? É muito louco, né? Então... A gente tem histórias que a gente recebe, que a gente vê no nosso dia a dia, gente, de empresas, às vezes, que causam essas doenças e elas... Não é que causou a doença, aquele ponto da doença, Sim. ou aquele ponto de não ser promovido. É um contexto de você não ser valorizado. Você ter, às vezes, lideranças que te iludem. Porque se você tem uma liderança, e aí, Lala, vamos convir, assim, a gente está no mercado brasileiro. Como que está a situação do Brasil? Como que está a situação para as empresas? Então, talvez, se um gestor chega para mim e fala assim, olha, a situação é essa, e eu já saí de uma empresa falando, tá, eu quero ficar. Vai, me ajuda a te ajudar. Me ajuda. Eu não quero promoção, não é que eu quero salário agora, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Como? Como que você vai reconhecer meu trabalho?
puta, eu não sei te falar. Então, é tanta falta de preparação que é um acúmulo de não valorização, não reconhecimento. E, às vezes, lógico, o dinheiro é bom, a gente ama e é essencial para ser valorizado. Um bombom não vai mudar. Mas bom você ouvir um parabéns. Não, perspectiva. Acho que é isso que você tá querendo dizer. Também. Tipo assim, perfeito. cara, beleza. Você não vai me dar um aumento agora, tá tudo bem. Qual é a perspectiva? Como você me vê? O que você acha que dá para ser feito daqui 6 meses? Entendeu? Acho que é muito isso também, para direcionar. Porque senão você fica naquele limbo. Você não sabe se você vai ser promovida, você não sabe se você não vai ser. E aí, ou você fica no limbo ou você cai fora, cara. Não tem o que fazer. Isso é complicado mesmo. Lala, vou te passar aqui pra gente contar uma história, pra gente continuar nessa linha de o que a gente vai fazer, né, nesses cargos. Depois a gente volta pelo menos com uma história boa aqui. 2 histórias bem legais e aí eu vou contar uma história minha. É isso. Bora então. Essa história é curta, mas também é importante, né? Então vamos lá. Também equiparação salarial, gente. Isso... Bom, vocês viram, né? 21% das mulheres. Então, assim... Vamos lá. Essa seguidora, ela trouxe uma história que muita mulher vai ouvir e pensar, é isso, né? Sou eu. Porra, me coloco nesse lugar, né? Ela disse que nunca teve alguém exatamente com o mesmo cargo que ela, tá? Mas, assim, fazendo... Porque são, tipo, projetos, né? Então, cada um tem um seu projeto. É isso. Grande, pequeno, mas é isso. Exatamente. Então, ao longo da vida, ela sempre contratou pessoas para trabalhar no projeto com ela. E aí vem o plot twist. Essas pessoas, quase sempre homens, ganhavam 5 ou 10 vezes a mais. Gente, não é palhaçada. 10 vezes a mais do que ela. Sendo que ela era gestora do projeto. Ah, Laís, mas ela que contratava. Mas a canetinha para assinar lá não era dela, né? Porque se fosse dela, e ela não... Primeiro que ela não pagava 10 vezes a mais, e ela também não ia escolher só homem. Então, assim, ela selecionava pessoas, escalava isso, e lá em cima a galera batia o martelo. Inclusive sobre ganhar mais do que ela. Ou seja, ela liderava, organizava, decidia, segurava a bronca, e os homens ganhavam mais para executar partes menores do trabalho. E ainda um puta parabéns, um tipo assim, nossa, olha o que esse cara me entregou, meu Deus, aí sim, hein? E com a mesma historinha, gente, você deveria agradecer que você tem o seu trabalho e que você ganha o que você ganha. De novo, a gente que tem que agradecer, sério? Tô te entregando, você deveria agradecer pelo trabalho que eu te dou, meu amor. A verdade é essa. Gente, eu quero fazer uma pausa aqui. Acho que a gente tá chegando praticamente na metade do nosso vídeo, metade pro final. Sim. E a gente deixou por último uma das histórias que mais mexeu comigo nesse episódio. Nossa, amiga. Vou contar uma história um pouco mais divertida aqui, pra depois a gente passar pra essa história mais tensa, vamos dizer assim. Tenebrosa essa história. Nem toda história no mercado de trabalho é feita só de tropeços. Algumas realmente aquecem o coração. Ai, graças a Deus, uma história boa. Sim! Obrigado. Yes. É isso, gente, tá vendo? Vai. Que bom. Eu acho que essas histórias, pessoal, isso dá esperança. De que ainda tem empresas que olham pra... E aí eu vou tirar o papel só da mulher, que olha pro profissional de uma forma boa. E principalmente pras mulheres. Sim. A minha começou assim. Entrei como uma terceira, como uma contratação temporária, achando que seria só uma passagem rápida. Mas em pouco tempo, meu esforço chamou a atenção. O que era para durar alguns meses virou o meu lar. Muito fofo. Muito fofo. Foi uma indicação despretensiosa e que mudou tudo na minha rotina. Mesmo enfrentando disputas femininas, e foram bem tensas, porque eu conheço essa seguidora. Conheço bem essa seguidora. Não dá. Invejas e caos do dia a dia, eu não desisti. Meus gestores me acompanhavam de perto, me ensinavam, apostavam em mim. E quando o reconhecimento veio, veio bonito. Fui efetivada na empresa que eu sempre sonhei e admirei. E o melhor, a transição foi feita pensando apenas em mim. Olha só. Gente, eu achei incrível isso. Sem prejuízo, sem desespero, com tempo para me organizar e uma recepção calorosa que fez a promoção parecer um abraço quentinho. Ai, que fofa! Palmas para essa seguidora maravilhosa! Que mais histórias cheguem assim, por favor, porque eu sei que são raras as histórias que você realmente se sente abraçada quando... Mas que não se torne mais rara. Quem sabe a gente tá aqui para contar essas histórias, as empresas ouvirem falar, puta, é uma ótima ideia. Uma ótima ideia. E, gente, as empresas precisam começar a entender que, assim, você entendendo o que é importante para o funcionário e você entregando aquilo, cara...
a probabilidade desse funcionário te entregar um trabalho 300%. 100%, 150, 200, 250 e te entregar mais, te entregar lealdade à empresa, que hoje em dia Nossa, é muito difícil. é muito difícil. É gigantesca. Então, assim, não é uma coisa de, funcionário... tá todo mundo mimado demais, tá todo mundo pedindo demais. Gente, não, se você entregar pro seu funcionário aquilo, ele vai te entregar o dobro mais, cara. E aí você vai ter um funcionário extremamente competente, extremamente que vai estar lá, vai lutar, vai fazer hora extra se precisar. Enfim, vai te entregar o que você precisa. É isso. E aí eu vou puxar uma história minha, que é exatamente o que você falou. Vai. Eu entrei numa empresa e, assim, com pouco tempo de empresa, eu fui promovida. E aí, aquilo eu falava, caraca, e é exatamente o que você falou, Lala, eu dava a minha vida naquela empresa. Não, cara, se tem alguém que é leal à empresa, gente, é a Diana. Correto. Não, eu já briguei com ela por causa disso. Ela já trabalhou numa empresa de chocolate aí, gigante. A bicha não comprava só chocolate daquela marca. Nossa, o céu tá bonito hoje, né? A outra marca, ela não comprava. Eu falava, amiga, não é possível. Não, ela passava reto. Não, gente, Jamais. se eu puder tirar da gôndola, eu tiro. tirava. Eu tiro. Leal assim demais. E até hoje, algumas coisas, ela se recusa, só porque ela já trabalhou naquela empresa, ela se recusa a comprar do concorrente daquela empresa. Sim. Leal demais. E aí, essa empresa específica é realmente uma dessas que eu sou leal até hoje. Algumas coisas mudaram do decorrer do tempo, com gestões, às vezes, que entraram e que não eram tão saudáveis, vamos dizer assim. Tá. Mas no começo, né, nos primeiros anos dessa empresa, eu tinha um gestor que me apoiava, eu tinha um RH presente, eu tinha uma direção acima da minha direção também muito presente e que valorizavam muito o meu trabalho. Então, para mim, estava tudo bem, 2 vezes, 3 vezes na semana, chegar mais cedo, entregar e correr, vamos chegar no estoque. E eram coisas que eu não precisava fazer. E aí tem isso, gente. Eu tenho na minha cabeça que para você ser promovido, você tem uma série de cargos que você precisa, né, ter especialização para chegar naquele cargo, mas você precisa fazer mais do que você é contratado. E isso é um grande... Essa geração de hoje... E até uma geração muito perto da gente. Não Eu já nossa geração tem dessas também. Ai, mas eu não fui contratada para fazer isso. Nossa, eu quero morrer quando eu escuto isso. Gente, quando eu escuto isso... Desculpa, mas eu quero morrer. Gente, desculpa. Porque são coisas básicas também. Não é que você tá pedindo pra pessoa, tipo assim, sei lá, ela é do financeiro... Não é isso. Não, exato. São coisas básicas normalmente. Básicas. Exato. Então, eu não tinha esse problema, eu nunca tive esse problema lá. E às vezes era realmente, olha, você trabalha com indicadores, com projeto, mas vamos contar estoque? Vamos! A gente tá no mesmo barco, vamos! Eu acho que é legal quando você realmente se sente parte da equipe, você vê as coisas saindo, você vê aquele projeto, você vê os indicadores melhorando, você vê que você passa muito tempo dentro da empresa. Eu sempre reforço isso, eu vejo as pessoas dentro da empresa como extensão da minha família. Gente, você trabalha, você passa muito mais tempo no trabalho do que se você parar pra pensar, na sua vida pessoal, com a sua família, com seus amigos, mas muito mais horas. Muito. Então foi esse... E você foi promovida. E eu fui promovida, gente. Foi muito feliz. E aí não foi uma promoção, foi depois um mérito. E aí as entregas foram saindo, muito com o apoio da equipe, com o apoio da minha gestão. E aí eu fui promovida novamente. Então foi assim... Foi uma das empresas que eu mais cresci profissionalmente, e não só por conta da promoção, mas porque a cada promoção vinha um desafio novo. Olha, eu tô te entregando a promoção. Vem aqui que agora você tem mais, você vai me entregar mais. Ou até em algumas promoções, isso é até o contrário. De vou te entregar, deixa eu ver até onde você vai chegar, porque eu sei que você pode ser sênior. E aí vai. Então, era realmente a empresa que acreditava, falava, calma aí. Você pode mais, vamos mais. Acho que talvez não tenha sido o cenário para todo mundo dentro da empresa. Acho que tem aquele movimento também de como você vai se portar em algumas situações que você coloca, aquela de eu não fui pago para isso, eu não fui contratado para isso. Mas realmente aqueceu meu coração, acho que mudou minha carreira. Alguém ter realmente acreditado, ter realmente... como que é o nome? Ter um incentivo, sabe, lá? Ela não foi só a promoção, foi realmente alguém que... Tava lá do seu lado, tava lá, te ajudou a chegar lá, de isso, verdade. eu acho que isso é o verdadeiro líder. É o verdadeiro líder. E é aquela diferença, né, que a gente já falou bastante sobre isso, mas também de você ter uma visão de para onde você vai crescer. Essa eu acho que é a verdadeira promoção. Sabe? Isso mesmo. Saindo do salário.
Salário. E outra coisa também, né? Acho que vai ter episódios que a gente vai tratar mais disso, mas, gente, uma coisa também que a gente precisa parar de ser muito lúdico sobre isso é que promoção não tem a ver só com a faculdade que você fez, com as skills que você tem sozinhas. Tem muita gente que eu escuto que eu falo, cara, eu me mato, eu fiz hora extra, eu entreguei mais, eu não sei o quê, e eu não fui promovida. E assim, óbvio, empresas injustas existem muitas, inclusive. Muitas. Então, pode ter acontecido com você de ser super injusto. Mas o que eu percebo muito é que é um combo de coisas. Então, se você é muito boa tecnicamente e você quer ser promovida para uma área de gestão, por exemplo, cara, você pode entregar o quanto você quiser na área técnica. Vai ser muito difícil você subir para gestão. Então, é um combo de coisas também. Sim. Que eu acho que muita gente ainda, talvez, sofre um pouco com isso. Porque acha que, não, mas peraí, eu sou, por exemplo, eu sou a melhor vendedora. Se eu sou a melhor vendedora, eu tinha que ser gestora. E não necessariamente. Às vezes você é a melhor vendedora, você é melhor tecnicamente, mas você não tem um jogo de cintura em algum lugar dentro da empresa com alguma coisa. Às vezes você não sabe lidar muito bem com as pessoas. Claro, gente. Mas eu sou vendedora, como que eu não sei lidar muito bem com as pessoas? Existe. É diferente, entendeu? Existe. Internamente, enfim. Ela tem vários exemplos de pessoas assim, gente, que não podemos falar. Mas ela tem um combo. Mas assim, eu acho que é muito isso, sabe? É um combo de coisas que você precisa entregar e a gente precisa entender também o que é para que a gente, né, alcance esse combo e corra atrás do restante. Perfeito, Lala. Bora pra essa história trágica agora. Agora é trágico, gente. Gente, essa história mexeu bastante comigo e por isso que eu pedi pra vocês esperarem, porque essa história... Vamos lá. Bom, eu vivi o auge e o declínio da minha carreira no mesmo lugar. Comecei crescendo rápido, liderando squads, organizando caos, entregando resultado atrás de resultado. Era reconhecida pelas áreas de clientes, né? A gente tem algumas divisões quando a gente fala de squad. Pelas áreas de clientes... Amiga, explica o que é squad. Squad são grupos de uma formação ágil. Então, a gente pode trazer depois aqui mais informações sobre... Não, é sobre... só para ficar um pouco claro da estrutura. Da estrutura, da onde ela estava, de trabalho. E normalmente são... squads existem muito mais na área de tecnologia do que nas áreas de negócio. Podem ter squads dentro da área de negócio, mas elas são mais focadas em desenvolvimentos de tecnologia. Beleza. Tá? Bora lá. Admirada pelo cliente, mas tinha um detalhe. Meu par, um colega homem, que entregava o trabalho quando ele queria. Quando precisava integrar com outras squads, né, com outras equipes, incluindo a minha, ele simplesmente sumia. E mesmo assim, quando a área pediu para os gestores de alguns produtos fossem transferidos para qualquer que fosse a área, a empresa decidiu que eu faria o trabalho e ele ficaria com o crédito final. E aí começou a avalanche. Eu fui uma das poucas mulheres aprovadas no programa de liderança. Isso aqui eu achei bem legal, esse programa, que ela me deu mais detalhes, né, no particular. Esse programa de liderança para desenvolver mulheres. Só que aí tem isso, gente. Não adianta uma empresa fazer 1 bilhão de programas de desenvolvimento de mulheres e não darem merda nenhuma. Sim. E não promoverem. Não promover, ou não valorizar, ou aquilo ser apenas para cumprir clichê. A empresa tem um plano de desenvolvimento de mulheres. Enfia no cu o seu plano se você não coloca realmente em execução. Sim. Se não é verdade esse plano. E eu palavrão hoje, hein, gente? Vocês pediram, agora soltou. Passei meses estudando, me desenvolvendo, me transformando. Ao mesmo tempo, fui enviada para liderar uma área completamente caótica. Implantei processos, estrutura, governança, fiz o trabalho de várias pessoas e ninguém da minha empresa via nada. Eu fui desaparecendo. Essa palavra me pegou muito. Eu fui desaparecendo. Enquanto isso, meu pai enfrentava um câncer. Nossa. A gente estava engasgado. Eu já ouvi essa história e coloquei ela aqui, mas... Eu ouvi essa história antes também, gente. Foi... Mesmo assim, me deixa um pouco tensa, desculpem. Eu dividi a minha vida entre hospital e um ambiente caótico. Me culpei, faltei às sessões dele, tentando provar um valor que ninguém estava olhando. Faltou a sessão deles para entregar mais no trabalho. Sim. Me culpei e 3 meses depois, ele morreu. E mesmo assim, meus superiores continuavam ignorando tudo que eu tinha abdicado, todo o meu trabalho. Quando eu mudei de área, parecia uma nova chance. Gente, primeiro eu só quero fazer uma pausa, o quanto essa mulher é resiliente.
Nossa, muito. Porque, assim, é muito difícil. Essa história tem mais sobre isso. Eu acho que ela realmente insistiu, ela foi além dos 3 T's. Tem muitas camadas, né? Tem muitas camadas essa história. Pareceu Nova Chance, mas logo virei ameaça e fui excluída de novo. E aí eu tenho um questionamento antes de continuar essa história, Lala. Quantas vezes você é dada como ameaça por um homem? Então, eu já passei por isso, gente, de ser colocada para trabalhar com um homem, ser vista como ameaça por ele e ser excluída, e ser colocada de canto, ou ser taxada de arrogante, de louca, de prepotente, porque eu sabia me impor. Eu chegava e eu não abaixava a cabeça quando ele gritava, E se eu gritasse, eu era louca, mas se ele gritasse é porque ele estava já de saco cheio de tudo que estava acontecendo. Então, assim, eu já passei por isso e o homem se colocar nessa posição de uma ameaça feminina, isso me irrita. Tem coisas do passado, tem coisas recentes e isso é realmente muito frustrante, Lala. Sim. Porque o mercado ainda continua colocando essa disputa feminina como, além da disputa feminina, né? Essa disputa entre a mulher vai tirar seu cargo e etc. E eu já trabalhei em ambientes, assim, bem tristes. Vamos lá. E eu estava quebrada. Burnout de um lado, desgaste emocional do outro. Então veio o golpe final. O cargo que eu exerci por anos foi renomeado. Virou um cargo oficial com salários e benefícios. Quem foi promovido? O cara. O colega do começo da história. No produto que eu cuidei a minha vida inteira. E eu continuava apagada. Na minha vida pessoal, tudo desmoronava. Eu perdi meu pai, eu cuidava da minha mãe sozinha, meus cães adoeceram e morreram. Tudo isso em 2 anos. E ainda assim, eu entregava. E entregava muito, com consistência, organização e liderança. Pessoas pediam para trabalhar comigo e nada disso foi reconhecido. No fim, eu pedi demissão. E não por ele, não pelo colega dele. Ele não era mau, mas porque eu sei que se estivéssemos em posições invertidas, a promoção continuaria sendo dele. Nos 2 cenários. Sim. E para fechar, de 4 mulheres indicadas ao programa de liderança que a gente citou lá no começo da história, só 2 passaram. Fui uma delas, mas antes de sair, uma das que não passou virou coordenadora. E eu, que entreguei tudo, fui deixada de lado. E para as mulheres que estão ouvindo, não desistam. Mesmo sem reconhecimento que eu merecia, eu cresci emocionalmente como nunca. E isso, felizmente ou infelizmente, ninguém me tira. Palmas pra essa história. Gente, Gente, dificílimo. é muita camada essa história. Cara, são muitas camadas. E assim, uma das coisas que ela falou, 2, na verdade, mas uma me pegou muito. Que ela faltou as sessões de quimioterapia do pai dela para entregar mais ainda no trabalho. E mesmo assim não foi reconhecida. E, gente, tem coisas na vida que ninguém paga. Não. E tem coisas na vida que também a gente não bota na conta de ninguém. Então, assim, nunca, de verdade, se deixe em segundo lugar. Sim. E deixe empresa em primeiro, relacionamentos em primeiro lugar, qualquer coisa. É você em primeiro lugar. Você precisa estar bem, a sua família... Para você se sentir bem, sua família precisa estar bem. Senão, cara, como é que você vai conseguir entregar? E tem coisas que é isso, a empresa, no final, cagou para tudo isso que ela abdicou, para tudo isso que ela abriu mão, sabe? E isso é muito triste mesmo, assim, porque você se sente injustiçada. Você fala, cara, olha tudo que eu fiz, como eu não tô sendo vista desse jeito? E assim, é isso, a gente precisa aprender que, por mais que a gente quer entregar, tem coisas que a gente tem que aprender mais ainda a falar, não. A que Eu custo não a gente vou vai fazer. entregar? A que custo? Tem coisas que, cara, não, desculpa, beleza. Não que ela não fosse entregar o trabalho dela, mas o a mais ali, naquele período que o pai dela estava passando por isso, cara, não era não, sabe? A gente, porque é mulher, amiga. É isso que eu tô querendo falar. A gente... Certo. Sempre é sim, a gente sempre quer entregar, a gente sempre quer fazer mais e mais, a gente não é reconhecida, a gente quer entregar 300% para ver se alguém consegue enxergar a gente. Sim. E o que a gente precisa aprender, de fato, é pôr limites. Até Em nisso, tudo. em tudo.
E até nisso, do tipo, cara, eu vou continuar entregando. Mas aqui, agora, com tudo isso que eu tô vivendo também no meu pessoal, não vou... Sabe essa louca que você tá tendo, que tá trabalhando 13 horas por dia, 14? Não vai rolar agora. Não vai. Agora eu não vou me doar pra vocês, ainda mais a empresa não merecendo, não olhando, não... Né? E se a empresa for uma empresa que merece esse esforço, ela vai saber o momento de parar. Exatamente. E eu vou te falar, eu passei por situações muito parecidas com ela. Acho que por isso que na hora que eu recebi Te bateu. Bateu, e aí engasga ainda quando eu falo sobre isso, gente. Porque quando eu recebi e eu li, eu me emocionei muito. Porque eu falei, cara, quantas vezes eu deixei a minha família, meus amigos, quantas vezes a gente estava num churrasco e eu estava na escada trabalhando. Ou estava numa reunião e não estava presente. Então, assim, quanto que eu deixei de viver, o quanto que eu deixei de aproveitar minha vida, o quanto que eu deixei de curtir até meus irmãos, meus sobrinhos. Por quê? Lógico, gente, tem empresas que eu não me arrependo de ter me esforçado tanto, porque eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu acho que assim como você, a gente realmente se dedica porque a gente gosta. A gente não veio aqui para brincar num podcast, a gente veio aqui para entregar 300%. Nossa, a gente é assim. Sim. E muitas mulheres são assim. Mas a gente precisa entender nosso limite, Lala. E eu muitas vezes passei esse limite. A gente passa. Muitas. E é isso, acho que mesmo a empresa merecendo, se a empresa merecer, ela vai entender seu momento também. E são fases, gente. Vai ter fases. Por exemplo, ela estava entregando horrores. Cara, aconteceu isso com o pai dela. Se a empresa não entender que você está passando por uma fase, e aí eu não digo que ela não vai estar entregando, porque aí realmente a CNPJ não vai olhar se você está passando em fase, se você não está, se não entregou, já era. Errou. Mas o a mais, sabe? Eu acho que precisa existir aí uma compaixão, um olhar diferente de um RH, de um gestor, de um líder, de tipo, cara, vai lá, que eu sei que é uma fase, você é uma excelente profissional, então eu tô aqui, daqui a pouco isso vai passar e eu sei que você vai me entregar o dobro do que você já me entregava, sabe? Mas é isso, gente, a gente precisa aprender a falar não. Primeiro eu quero, por último, na verdade, eu quero agradecer essa mulher que compartilhou essa história tão foda. Obrigada mesmo, falar gente. que você é uma mulher de exemplo. A gente vai contar mais as suas histórias aqui, porque eu sei que você tem muita história para contar nossa. E agradecer a todas as outras mulheres que mandaram. E as mulheres que estão ainda com vergonha de, puta, eu tô com medo, eu tô na empresa que tá acontecendo isso. A gente muda a história, a gente dá um jeito de contar para que você também se sinta confortável. Vamos lembrar que o Dupla Jornada tá aqui para também dar voz à história de todas as mulheres. A gente tá aqui pra isso, gente, exato. E sem vocês, isso aqui vai ficar um bate-papo, eu e ela. A gente tem histórias pra contar também, óbvio, né? A gente vive esse mundo. Mas, assim, sair da nossa bolha é sempre bom. E acho que compartilhar, muita gente pode estar ouvindo aí, pode estar falando, caraca, isso aconteceu, foi parecido comigo. A gente consegue se ver nas histórias. E com isso, quem sabe a gente melhora mais ainda esse ambiente corporativo tão complicado pra gente, que a gente tem que meter o pé na porta pra entrar, pra pedir uma promoção. Mas é isso, gente. A gente tá aqui pra justamente nos unir. Sim. E tentar melhorar a vida pra todas nós aí, de verdade. Tentar deixar mais leve um pouco tudo. Esse mundo corporativo tão pesado. Mas obrigada mesmo pelas histórias. Continuem mandando pra gente. Não precisa mandar nome da empresa. Se não quiser que a gente fale nome, a gente não citou o nome de ninguém aqui agora, porque realmente tá tudo bem. A gente entende que é complicado. E é bora isso, lá. né, amiga? É isso, gente. Obrigada pela participação de todos vocês que estão assistindo a gente. Acho que essa nova jornada vem trazendo muitas emoções. Quadros novos. Cara, 2026 vai ser babado, que a gente já tá começando, incrível. finalizando dezembro desse jeito, promovidas. Então, 2026 vai ser babado. A gente vai ter muitos novos quadros aí. A gente tá pensando bastante coisa legal. Continuem acompanhando a gente. De novo, segue a gente aqui no canal do YouTube, Dupla Jornada Podcast. Segue a gente no Spotify também, que a gente também tá no Spotify, o mesmo nome. E no Instagram e TikTok, Dupla Jornada Pod. Então, é isso, gente. Obrigada. Gente, Beijinhos. obrigada. Tchau, tchau.